mais um episódio do Encapsulados. Eu sou a Dani Germano. Eu sou o Tio Ferreira. E eu tô acompanhada aqui de um dos lançamentos de Omix, que agora tem suplemento em gotas, em líquido, né? Olha que maravilhoso. Minha vitamina preferida, Nossa, B12, que eu tô sempre facilita, né? necessitada. Facilita, né? muito. Pra caramba, né? Porque... Pra quem não gosta de tomar cápsula, é muito mais fácil. Dá pra botar em suco, dá pra você acertar melhor a dose, né? É muito mais prático aqui, também. Pá, acabou. E pá, pois é. E aí uma dica, eu tenho o costume de tomar alguns suplementos assim, eu sempre tomo na frente do espelho pra contar certo as gotas. É mesmo? Porque vai que vai a mais, né? Ah, Já que é pra ser mais assertivo, mas se eu for ainda... mais, Ó, tem até o vídeo. Olha! Nós estamos Gente, eu tô apaixonada. Pois é. Eu tô chique, apaixonada né? por esse lançamento e vitamina B12 é uma coisa que sempre me falta. Desde que eu inventei de diminuir o consumo de carne, deu um pouquinho de ruim nisso. Mas É mesmo, né? isso. Diminuiu? Diminuí. Uma vez parei. Aí quando eu parei, comecei a ter que fazer... Eu tentei, mas aí eu me chamaram pro churrasco. Mas sabe qual é o meu problema? Eu fico Qual foi? tentando também, mas me dá uma vontade de comer hambúrguer, cara. Aí é brabo. Pra caramba, E Maria. hambúrguer é a coisa que eu mais amo na vida, sabe? Mas tem uma coisa que eu amo também, que eu não faço há muito tempo. O que é? Jogar uma barra com peso pra cima, assim, sabe? Com raiva, né? Bem crossfiteira, forte. Gente, inclusive eu acho que o crossfit foi o esporte que me mostrou que eu sou uma mulher forte. Porque eu me achava forte o tempo inteiro, até me machucar. Mas, aliás, a gente vai falar sobre isso. Porque crossfit não é sobre lesão, né? Não é. Eu acho que eu fui... Exatamente. Que eu que assumi um risco de, tipo, sou muito forte. E aí deu ruim, mas foi uma culpa completamente minha, assim. De querer sempre pegar mais peso. Tipo, correr mais rápido todos os Eu acho treinos. que o nosso convidado de hoje, ele vai explicar melhor sobre isso. Ele vai saber porque eu melhor. acho que quando você vai adquirindo a técnica do CrossFit, as coisas vão facilitando. E aí o problema é que às vezes a tua estrutura não tá preparada pra pegar o peso que tu tá aumentando, né? É isso. Mas ele vai falar um pouco sobre isso. E a gente tá aqui com o Sérgio Landim. Tem 34 anos, formado em Educação Física. Ele disse que não é crossfiteiro, mas eu vou chamar ele de crossfiteiro também. Aproveita. Eu sou também. Também é crossfiteiro. Ele criou o curso que é o CAT. Fala um pouco pra gente sobre você. Quem é você nessa onda aí do crossfit? Que não é mais uma onda já, né? Já virou um estilo de vida também. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente pelo meio campus ter sido feito por um aluno meu, um cara que eu gosto muito. Vou ter aí a oportunidade de cuidar não só dele, mas da família dele também que tá vindo. Lucão, beijo grande. Obrigado aí pelo meio campo. Cara, eu sou Sérgio Landim, eu sou um professor apaixonado. Acho que isso aí podia resumir como eu me vejo. Professor de Educação Física não como primeira formação, tive uma história aí no esporte. O esporte foi meu pai, na verdade, né? Sou filho de uma professora, não de Educação Física, mas o esporte foi quem ajudou a minha mãe solteira cuidar, né, dos filhos. E aí, o meu primeiro esporte foi ginástica artística, na época era olímpica. Eu quero muito saber disso. Daí eu migrei com ali... Já veio uma base do CrossFit aí, né? Já veio uma basezinha, né? O moleque já veio como? A base veio forte. A base veio forte. Não, e depois da ginástica, eu encerrei ali, né, rapidamente minha experiência da ginástica, mas tive algum sucesso, fui campeão brasileiro de ginástica ainda. Caramba, que jovem, legal. E aí, fui jogar a bola porque meu técnico tinha vindo pro Rio, eu nasci em Brasília. Esse meu técnico, inclusive, um dos minhas maiores referências como ser humano, me criou também, Antônio, que é um cubano que continua colocando atleta na seleção brasileira até hoje. Sempre me manda mensagem no Instagram, beijo, filho, te amo. Legal. 20 e tanto, quase 25 Entregou a anos idade. depois. Já falei essa idade, né? Também. E aí, eu fiquei em Brasília, fui jogar a bola, não sei o que, minha irmã dançava, me chamou pra dançar lá, comecei a dançar. Na dança... Dançar o quê? Na época era dança de salão, que foi porque eu mudei pro Rio de E Janeiro. tu tinha quantos anos? Minha primeira aula de dança de salão foi com 12 anos de idade. Caraca, maneiro. Eu tinha acabado de sair do futebol. A história engraçada é a seguinte. Eu saí do futebol. Caralho, que aleatório, loucura. Porra! Minha mulher disse que eu tenho 6 vidas na mesma vida. Caralho, bicho. Olha que loucura. Parei de fazer ginástica, fui jogar bola. Aí eu jogava bola, minha mãe, 40 horas semanais, né? Professora... Sim. Do ensino público, esquece. Quase tem que encaixar nas extracurriculares. Aí eu saía do futebol e encontrava a minha irmã do meio numa academia de dança de salão. Aí tinha um cara lá errando o passo e eu já puto, né, querendo ir pra casa. Aí o cara chegou e falou assim, não, vamos mais uma. Eu, caraca, mano, com todo o respeito aqui, tu é burro, mano. Você tá 20 minutos fazendo isso. Ele, você acha que é fácil? Vem aqui fazer. Aí, se eu fizer, eu vou embora. Foi e fez. Fui, fiz. De olho.
Fiz com a minha irmã, peguei a mão, saí. Nessa que eu saí, cara, pô, tá precisando de um menino pra dançar com outra menininha ali, não sei o que e tal. Aí eu era muito assim, né, hardcore, coisa de mulher, não sei o que, pá. Deu outro. Ah, vai dançar com a minha? Não vou dançar não. Ah, com aquela ali. Apaixonei. Ai, pai! Comecei a dançar por causa da menina. Dançava com ninguém, só dançava com essa menina. Malandro, né? Malandro, né? Não é carioca, mas malandro, né? Melhorei muito rápido. Inclusive, com 12 anos, eu aprendi ali o início da dança de salão. Já tinha gente querendo aprender comigo. Porque eu tinha um swing diferente. Ganhei meu primeiro salário como professor com 12 anos de idade, ensinando 4 passos básicos de samba de gafieira. Foi aonde eu comecei a ensinar. Na moral, sério, mano. Por isso que eu falo que eu tenho 22 anos de ensino. Que é a minha primeira Não é, aula. cara, eu zerei isso, cara. o álbum da Panini com salário de professor. Ai, cara, maneiro, Porque eu já peguei meu salário, o quê? Maneiro. 7 bela e figurinha. Esquece. E aí, comecei a dar essas aulas assim, do que eu sabia. Era muito bom dançando. E aí, com 15 anos, minha irmã do meio queria mudar pro Rio. Minha irmã mais velha já estava aqui. Ah, vamos fazer uma audição para uma companhia de dança de salão lá no Rio. Aí eu fiz com 15 anos, passei, mudou geral, porque minha mãe já tinha aposentado. Então, eu cheguei no Rio de Janeiro por causa da dança, né? E eu, no final, eu já fazia ali balé também. No final, precisava de uma outra pessoa para dançar balé. Eu falei, só não vou botar as roupas apertadas. E aí comecei a dançar balé, fiquei bom demais. E aí quando eu saí de Brasília pro Rio, uma mulher chamada Lúcia Toller, uma queridona que eu tenho também lá de Brasília, ela chegou e falou assim, Sérgio, dança de salão não é dinheiro. Se você quiser ser bom e trabalhar profissionalmente com dança, vai dançar balé. Aí eu, pô, Lúcia, você sabe como é que é? Pá, eu tô indo pra dançar. Ela, não, faz isso. Aí eu vim pro Rio, com 16 anos entrei já tava trabalhando mesmo, minha rotina era louca. Eu pedi pra sair do colégio militar, que eu era concursado do colégio militar, falei assim, mãe, quero cuidar da minha vida, então eu vou... De manhã eu vou fazer o balé lá que a mulher me Isso indicou. com 15 anos? 15 para 16 já. Ah. Vou fazer balé de manhã, vou trabalhar na companhia que eu trabalhava ali à tarde e fazia o supletivo à noite. Eu falei, ela falou assim, minha mãe, né? Ó, sua cabeça é teu guia. Você não vai poder jogar na minha cara essa escolha e a responsabilidade é sua. Eu falei assim, quando eu formar, no supletivo mesmo eu passo em todas as universidades públicas que você quiser. E assumi a bronca, né? E aí, quando eu Aceitou usar colã? aceitei, porque eu fui profissional em balé. Aceitei. Eu fui profissional em balé. Foi obrigado, né? Foi obrigado. Aí já era muito tua bom. vida é muito Era louca. doida, Não, era tua muito vida doida. inteira é muito doida, mano. Que isso, Eu cara? falei que era muito doido. Não, é muito bom Não. conhecer a história das pessoas, né? Não, Porque tu essa olha pro trans- cara assim, barbudão, crossfit. Eu olhei assim, crossfit só vai vir peso. Aí veio o cara, balé. mano. E essa eu sei balé, transferência foi profissional. muito doida. Por quê? Porque o balé me... assim, quando eu fiz 17 anos, eu conheci uma primeira namoradinha que era o amor da minha vida na época. Eu queria dançar com ela no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que era onde ela queria trabalhar. E ela dançava balé também. Ela era bailarina, bailarina também. também. É. E aí eu falei assim, cara, a única forma de eu entrar nessa companhia... Ou é uns meios que a gente, na meio da dança, é zoado falar, né? Que não ia ser o meu meio, ou então eu tinha que vir com um diploma muito forte. Com 18 anos, preto, nascido pobre, passei em primeiro numa prova pra estudar balé na Inglaterra. Que irado. E aí eu fui pra Inglaterra sem falar inglês. Doideira, Formei em mano. balé clássico, um ano depois voltei, aí eu entrei já no Teatro Municipal, um ano depois solista. Foi um grande Teatro Municipal rolou. Cara, É muito esse difícil. maluco Não, e é maneiro. muito difícil Mano, a gente tem entrar que lá. fazer uns 3 podcasts com esse cara aqui pra gente saber primeiro, só Não, do, eu tenho o maior do orgulho, balé. claro, né? Eu tenho o Isso é maior muito orgulho do irado, balé, cara. porque assim, Eu ele não me queria que ensinou tivesse essa inglês. mesa pra ele dar um passo. Um plié. Teus alunos vão ver o podcast e Eles vou sabem, cobrar aí. eles sabem, Eu os vou caras cobrar são, ali assim, a minha galera lá saca da minha história e assim, eles têm muito orgulho de ver. Porque assim, na ginástica eu fui campeão brasileiro. No balé, eu sou formado no English National Ballet, em Londres, que é uma escola forte lá. Quando eu voltei com 19 anos entrando no municipal. Cheio de moral já. Mais ou Cheio de menos, moral, mas assim, com moral, mais... né? Fui criando a moral, né? Aí com 20 anos eu fui promovido a solista no Teatro Municipal do Rio, né? E aí, graças a Deus, eu encerrei o meu ciclo no balé, ainda satisfeito com o balé. Porque o balé, ele tem uma linha tênue entre você estar muito satisfeito e depois você entrar na frustração, né? O final da carreira ali do bailarino, principalmente das bailarinas, é muito envolvendo frustração. E aí, eu amo andar de moto. Graças a Deus, eu sofri um acidente
Dia Graças a Deus sofreu um acidente. Não, é sério. Porra, Dia caralho. 23 de agosto, eu sofri um acidente e ainda bem. Foi a melhor coisa da minha vida, porque eu fiquei sem dançar 3 meses. E nesses 3 meses eu não senti falta da minha rotina. Que era dançar Te balé. mostrou. E aí me mostrou que eu conseguiria viver fora daquilo. É uma pompa linda, mas ganha-se muito pouco aqui no Brasil. A minha bolsa de estudo na Inglaterra era 3 vezes meu salário aqui no Brasil. Coisa de maluco. Né? É valorizado lá fora, né? É muito, muito, muito. Eu morava em Notting Hill, mano. Tipo assim... Conta um perrengue dessa viagem pra lá sem falar é inglês. péssimo. Vai, conta. Vai. Não, tem que mandar. Tinha um aviso assim, ó. Um tempão... Na entrada de Notting Hill tinha um aviso assim... Laranja, gigante. Na época tinha acabado de ser o primeiro iPhone. Sem chance de eu comprar, eu não sabia nada. Era uma zona. Você não tinha tradução fácil. Eu olhando assim, falando... Caraca, isso deve ser muito importante, mano. Deve ser uma parada muito maneira ou uma parada muito sinistra, né? Deve ter show de alguém, né? Aí, beleza. Tá passando. E eu sentindo frio já, porque eu não sabia ligar a calefação do quarto. Então eu dormia de casaco, pra você ter noção, eu, idiota. Aí eu, segunda semana, caraca, mas esse cara não vai fazer esse show, não? Demorando pra cacete. De repente, Londres inteiro fecha. Maior nevasca dos últimos 80 anos na Inglaterra. Deu 42 centímetros de neve. Fechou ônibus, metrô, mercado. O aviso era estoque comida. Fiquei comendo sucrilhos uma semana. Eu não como sucrilhos de jeito nenhum hoje em dia. Uma semana só sucrilhos. Eu odeio aquele tigre. Eu odeio aquele tigre. Eu odeio aquele tigre. Porque não tinha o que comer, a única coisa que tinha dali sucrilhos uma semana, baca. Foi péssimo. Meu irmão, E uma outra que foi pior ainda. Você morava sozinho lá? A minha bolsa, ela me dava suporte financeiro e aí meio que eu tinha que me ajeitar. Aí eles me deram o primeiro approach ali, que era o quê? Ó, você vai morar aqui, sua escola aqui, o ônibus é esse, boa sorte. Eu tinha dinheiro suficiente pra se bancar, pra se bancar. Mas assim, o que quem não fala inglês come? Pô, fast food, né? E aí cheguei lá, ia no McDonald's, pô, me dá um Big Mac, que era o que eu sabia falar, Big Mac. Big Mac, Big todo mundo Mac quer, é todo mundo qualquer quer. E aí vem a história que a minha esposa mais gosta. Aí os caras perguntavam assim, né? Which soda? Aí eu, coque. Pô, qualquer Porra. Corta. Eu pedi a Big Mac com... Mano. Qual é? Eu quero você aí, maluco. Não, isso, cara, eu não entendia por quê. Quando eu fui no negócio desse, né? Nesse fast food, e falei do lado de um brother que era também ali, tava comigo, ele... No! Coke! Nunca mais errou. E aí, Nunca mais errou. também. Primeira palavra que ele aprendeu. Coke. Mas foi Caraca, legal. que loucura. Por causa do balé, eu aprendi inglês. Hoje eu sou fluente em inglês, graças a Deus. O balé me deu muito suporte também de cultura. Ser professor sem cultura, esquece, né? Você é só um reprodutor. Isso é péssimo. Isso é a maior crítica que eu tenho sobre o meio da educação física. Assim como eu tinha a crítica com o balé aqui no Brasil, que pessoas achavam que não deviam estudar, que eu danço porque eu não quero estudar. É uma loucura falar isso. Na educação física tem gente que se inscreve pra jogar bola. Tá maluco eu sei. também, né? Então, assim, eu, professor nato, peguei essa cultura do balé, peguei essa cultura também de qualidade, de movimento, e trouxe pro CrossFit. Então, quando eu formei, assim, eu fazia educação física porque se eu me machucasse, eu não ficaria pobre de uma vez a outra, né? Eu ia empobrecendo aos poucos. Mas formei em educação física e na UFRJ, uma faculdade que eu tenho um carinho enorme, e fui dar personal trainer para grupo de risco. Porque, para mim, onde a educação física tem a parte da educação, né? Da saúde. Cara, que legal, cara. Dá aula para jovens adultos, héteros, cis, né? Essas coisas, esses prospecto muito estereotipado do que é saúde. Para mim, nunca foi o lance. E aí, eu comecei a dar aula para grupo de risco, fui um excelente personal trainer. E aí, eu conheci o CrossFit em 2017 porque a minha irmã odiava o ambiente da academia. Ela falou assim, Sérgio, eu odeio academia. Tem um tal de CrossFit, vamos lá comigo só pra ver se eu não vou me machucar? E essa foi minha primeira aula de CrossFit. Comecei só praticando, eu ganhava muito bem a aula de personal. Então, sem chance de eu querer trabalhar com isso, né? Mas conheci minha esposa no meio do CrossFit também. E ela falou assim, do jeito que você dá aula, do jeito que você conhece, do jeito que você se mexe, se você for dar aula de CrossFit, você vai ser um dos melhores do mundo, né? E aí a minha mãe, junto com elas duas, eu sou muito chato pra ganhar presente,
A minha mãe, junto com a minha atual esposa, minhas irmãs, fizeram uma vaquinha e me deram um nível 1 de CrossFit, que é o primeiro curso de formação Que é do caro CrossFit. pra caramba. É, $1.000. $1.000. Putz, tem noção, quando eles me deram, eu falei assim, vocês são idiota? $1.000. $1.000, dá pra mim, pô, eu gasto com o que eu quero. Aí a minha mãe vai me dar na canela e fala assim, ó, a gente tem que te dar conhecimento, porque é a única coisa que ninguém te rouba. Caralho, toma ali. Aí tomei. Toma, vou até beber uma gole d'água aqui. Porque era $1.000, eu não ia rodar. Li a apostila 17 vezes antes da prova. Fui lá, fiz o curso. E o curso é meio esquisito, né? Porque são 2 dias. É, 2 dias. E se tu não passa, se tu não reprovar, tu mais $500 pra você Exato. poder fazer a prova de novo. Exato. Sabia disso? É Não. uma coisa que eu, inclusive, São falo 2 dias assim, de ó, curso. o nível 1 mudou a minha vida porque ele me mostrou que se eu fizesse o que o manual fala, eu ia ter sucesso. Porque o grande problema que eu vejo dentro do CrossFit, principalmente no Brasil, é que é um eterno telefone sem fio. Você fala o que você ouviu alguém falar. E aí eu sou um cara naturalmente mais magro. Na época que eu vinha do balé, eu vinha com 64 quilos às vezes, né? Aí eu fui ganhando peso, hoje eu tô com 83 quilos e continuo magro, pô. Né? Então, eu cheguei lá no nível 1, todos uns caras gigantes, tinha atleta de regionais, eu falei assim, caralho. E aí, quando eu comecei a ver o curso, como eu já tinha lido muito a apostila, nada que eles estavam falando era novo pra mim. E tudo em inglês, né? E tudo em inglês, não, né? agora já era em português. Ah, já era português? Eu peguei tudo em inglês. Olha só. Tudo em inglês. Tinha até inglês, É. porque quem tava no meu curso era um cara que era gringo. O que dava o curso? O que dava o curso? Só que tinha tradução do tinha própria já. equipe. Já tinha sim, equipe no sim. Brasil. Maneiro. E aí eu cheguei e falei assim, cara, eu tô entendendo tudo. Isso tudo pra mim faz sentido. Por que esses caras, com todo respeito, esses caras imbecil estão falando que não é comercial? Se eu ofereço esse tipo de programa de treinamento dessa maneira do manual pra pessoas que querem saúde, pra mim vai dar certo. Eu vejo isso certo. Saí do primeiro dia do curso, a prova é no segundo, né? Saí do primeiro dia do curso, cheguei na minha esposa e falei assim, olha só. E falei tudo que eu tinha na minha cabeça. Naquele dia, no primeiro curso, eu falei, Júlia, eu vou parar de dar aula de personal um período, eu vou dar aula de CrossFit, porque eu sei que eu vou ser um dos melhores do mundo, mano. Eu tô vendo um leque, né? Um espaço. Uma lacuna aberta ali. Pra um cara que sabe se movimentar bem e tem o estudo, tem a cultura pra você realmente... a vocação do professor. E aí, no segundo dia, eu fiz a prova e tal, beleza, saí do nível 1. A partir daí, minha relação com o CrossFit foi exatamente assim. Eu fui, falei assim, ó, fechei minha agenda à noite, vou dar aula de CrossFit. Quero dar aula de CrossFit. Ah, não vai dar aula lá na casa do caralho. Eu morava no Catete e fui jogado pra dar aula em Vila Isabel. Graças a Deus também, né? E aí, comecei a dar aula, as pessoas, não, suas aulas são muito estranhas, você tá mudando o meu treino. Não tô mudando, eu tô mantendo o treino, mudando a aula, porque sua aula tá ruim. Ah, não, então você não vai trabalhar pra mim. Beleza, fiquei 23 horas desempregado e entrei no Vila CrossFit. O boxe no qual hoje eu sou o dono. Porque nessa minha visão de fazer o que ninguém fazia, porque a galera achava que não era comercial, eu montava um plano de aula maravilhoso, com energia top, ensinava movimento, ensinava o que é o estímulo pretendido dele. Por que o aluno tá ali? Não é pra ficar só suando, feito, né, doidão. É pra se mexer bem e tal, papá. Quando eu fui pro Vila, o dono, na época, chegou e falou assim, caraca, suas aulas estão cheias, mano. Quer dar aula ao invés de terça e quinta, segunda, quarta e sexta? Eu falei assim, irmão, eu quero dar aula todo dia. Se tu me deixar, eu dou aula todo dia. Deu um mês lá, ele me deixou como head coach, né, que é o responsável técnico. Depois de 4 meses, assim, o Vila tinha saído de 83 alunos para 140. Eu, caraca, top, tamo rodando. E fui tendo mais expressão no Brasil. E foi na época que tava dando o boom do CrossFit, né? Então, não era ainda. O boom era 16, mano. Em 16 tinha um box CrossFit em cada lugar do Brasil. Oficial mesmo. Os caras pagavam. Pagava pra ter, então, porque o CrossFit, pra quem não sabe, é uma tu tem que ter afiliação, isso. Tu tem que pagar pra ter o nome CrossFit. Que é caro pra caramba também, né? Hoje em dia até rola, ainda tem ainda isso? Sim, tem. Ele é caro quando você vê pequenos negócios. Pra pequenos negócios eu acho caro. Quanto é? $209 por mês. Tá. Então, assim, pra um naming right, eu não acho caro hoje. Mas assim, eu tô lá em, sei lá, eu tenho um mentorado que é de Butiá, interior do Rio Grande do Sul. O box dele tem menos de 200 pessoas. Tá vendo, vale a pena. Tá vendo, vale a pena pra outra, ele. Ele já é reconhecido lá pelo Box Axe. Não precisa do nome. CrossFit Axe. Então, pra ele, eu acho que não vale a pena. Pra mim, eu sempre quis ter o Vila, quando eu entrei, já ela vira CrossFit. Eu, quando eu passei a ser dono em 2020, na pandemia, eu comprei o box, loucura.
Isso também é uma história engraçada. Eu falei, não, eu gosto do nome, eu vou pagar. Se for só pra pagar pra ter o nome, eu vou pagar só pra ter o nome. Porque eu quero que meu aluno chegue e fale assim, não, eu faço crossfit, não eu faço tipo crossfit ou cross training. Ou ele não poder comunicar honestamente o que ele faz. Porque você só pode falar que comercializa crossfit se você tá pagando a marca. O que a maioria, na época, antigamente, a galera usava muito o nome crossfit sem pagar o negócio. Não usava, comercialmente falando. Antigamente? Agora, hoje também ainda. Muito ainda, né? Muito. E box assim, grandes, né? Eu já ouvi falar box também. grandes. E assim, qual é a minha visão sobre isso? Eu já fui contratado pela parte ali da afiliação dentro da CrossFit justamente para difundir um pouco mais da importância de estudar, né? Mas assim, o que eu vejo hoje? Hoje eu não tenho nenhuma relação com a marca. Eu vejo que tem mais importância para mim o que você comunica ao seu aluno do que o que você comunica para o mundo. Porque a porta entre você e o mundo é o seu aluno. Exatamente. Entendeu? Então, eu vou pagar o CrossFit enquanto for necessário, né? Porque eu gosto do nome. Eu quero que o meu aluno fale que treina no Vila CrossFit. Hoje em dia, eles nem falam muito CrossFit, vou te ser sincero. Eles falam muito mais Vila. Pô, eu sou do Vila, sou do Vila, sou do Vila. Eu adoro. Quando eles falam Vila, parece que eu tô recebendo um eu te amo, sacou? Mas eu faço o que é certo. Mesmo que ninguém faça, né? Então, pra mim, a idoneidade do meu negócio, a minha transparência com o meu aluno, é o que tem me feito prosperar. Então, eu não vou mudar isso, sacou? Fala assim, ó... Tá tendo agora... O criador do CrossFit criou um novo naming right chamado Matt Fix. Porque ele saiu da CrossFit, né? Teve uma polêmica aí e tal. E aí agora ele criou esse Matt Fix. Que é a mesma coisa? É uma variação do mesmo, sim. Só que com cunho mais em prol da saúde e menos em prol do esporte. Competição. Entendi. O que é super interessante, sim, tá? O Vila vai ser Matt Fix? Não sei. Sabe quem que vai decidir isso? Meus alunos. Entendi. Porque no negócio hoje em dia, pra mim interfere pouco. Entendi. Então, pra mim, hoje, acho que a afiliação é barata, entendeu? Sim. Porque o meu negócio é um pouco grande. O CrossFit, eu cheguei a trabalhar... Até a gente conversou antes, né? Eu cheguei a trabalhar com CrossFit um período da minha vida. Hoje eu trabalho com corrida. E uma parada muito interessante do CrossFit que eu acho que a galera meio que vira uma família mesmo, né? A galera... Eu queria que isso continuasse sendo verdade, brother. É mesmo? Tipo, os alunos, não entre eles? Não. Isso vem sendo quebrado, né? E é uma pena. É o que eu falei, a variação. Qual é o problema de qualquer coisa na vida, eu acho, né? Na sua essência, tudo é top. E aí, quando você vai perdendo a noção da essência, se afastando da fonte, você vai ficando cada vez mais fraco. Né? Então, como é que o CrossFit nasceu? Era uma gangue, mano. Sacou? Se você entrava no mercado e tinha alguém de nano no pé, você ficava esperando o olhinho. E aí, valeu! Tu ficava fitando o cara, tu caralho, agora. Até olhou. Era uma identificação, né, brother? Era um bagulho muito irado. E assim, isso aí pra mim eu acho muito top. Tanto é que o Vila, eu tenho várias camisas comunidade. A gente fala, o que é CrossFit pra quem treina no Vila? Comunidade, brother. Depois disso é outra resposta. Mas pra você que tá me perguntando assim, você não é daqui, a resposta pra você vai ser comunidade. Porque o Vila, ele é, assim, o mais puro possível do CrossFit. Então, antigamente tinha essa identificação. No Vila ainda tem. No Vila, tipo assim, a maioria dos meus alunos treina com camisa e não é uniforme. Você conhece alguém que treina com camisa? Não. Já entra numa grande rede de academia aí, você vê alguém com camisa? Não, pô. E olha que eles ganham, né? Também fez inscrição de 6 meses, toma camisa. Sabe quando? Eu não dou camisa pro Vila. A galera compra. Claro. A camisa é boa também e tem a característica do carinho. Mas a galera quer fazer parte. E o carinho, ele sabe que aquele dinheiro da camisa vai ser convertido, por exemplo, numa compra de equipamento. Porque eu falo, até brinco com a minha mulher, perdão. É tipo a minha cachaça, sabe? Eu sou apaixonado pelo meu boxe. Meu boxe é um boxe de bairro. Teoricamente, um bairro que nem é tão expressivo assim, né? A gente tá falando de Vila Isabel, a gente não tá falando de Ipanema, de frente pra praia, onde tudo é cheio de pompa. Não existe boxe igual o Vila CrossFit. Eu tenho 24 check-ins por horário, eu tenho 24 ergômetros. Ou seja, se chover, não faz burpee. É cada um ou vai no remo ou na bike. Eu tenho bike tipo da gringa, da Rogue, que nem tinha aqui no Brasil. Meu boxe foi o primeiro a botar todas as bicicletas da Rogue, são 12. Então assim... A minha cachaça, na verdade, é o quê? É devolver pro aluno o carinho que ele me deu na pandemia. Porque na pandemia, o dono sumiu, me deixou com a grande pica. Quando ele apareceu, ele falou assim, vou vender essa merda. Eu falei assim, primeiro, que não fala assim do meu Vila. Segundo, que é meu único trabalho hoje em dia. Eu já tinha largado todos os personagens, só fiquei com um.
e trabalhava no Vila como responsável técnico e professor. Tinha gente que eu tinha tirado da minha faculdade para trabalhar comigo. Eu falei assim, ó, você se formou comigo, sai de todos os seus empregos, você vai ser exclusivo do Vila. E aí, na pandemia, o cara jogou pra cima, eu falei, ó, eu não tenho dinheiro, eu tenho uma moto, porque eu sou apaixonado por moto, já viu? Eu sofri acidente de moto, mas eu nunca fiquei sem. Aí vendi minha moto, vendi tudo que eu tinha, falei assim, ó, eu te dou o dinheiro e te pago como quiser. Tava na pandemia, ele falou assim, ah, tá bom. Tava fechado. Eu tinha 3 meses de budget pra não falir. Abriu no 3º mês, aí eu... E quem me segurou foram os alunos, porque eu lembro de eu ter feito uma chamada com eles e falei assim, gente, ó, o professor de vocês está aqui, eu não tenho nada, eu não tenho noção do que é ter um box. Mas o Vila é a nossa casa, a de vocês é a segunda, a minha primeira, eu amo isso aqui. Eu tinha acabado de mudar pra Vila Isabel por causa disso. Tá perto. Eu queria estar dentro do Vila, quase. E aí eles falaram, não, professor, ó, se for pra segurar aí, a gente segura e que se foda, tamo junto. Então tá bom. Durante a pandemia, eles continuaram pagando. Eu pegava equipamento, mandava na casa dos alunos, deixava na portaria, aula online. Quando reabriu, o box reabriu trocando dinheiro ali, mas hoje a gente tem 260 alunos. É uma comunidade super densa. Eu tenho aluno. Ontem eu treinei com 2 alunos que estão desde 2018, que foi o ano que eu entrei, né? E assim, a característica de você ser uma família, ela depende da visão do negócio do proprietário, da missão dos professores que estão ali. Se tiver professor trocando hora por cifra, eu acho que é muito pela... Xingo, gente. Não, tá relaxa. tudo bem, a gente é carioca. A gente é carioca. Mas eu acho que vai muito pela verdade, né, cara? É verdade. Você passar a verdade pras pessoas, ela vai te devolver isso, cara. Ela vai enxergar a tua verdade. A pessoa sabe quando você tá mentindo, quando você tá falando a verdade, quando tá sendo sincero, de, pô, tá vendo? Cara, eu sou formado igual você é formado. Eu tenho meu negócio também, eu tenho assessoria de corrida. Você tem o teu box de crossfit. Cara, eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, quanto você faz pelo... E isso mostra a verdade. Não é... Tipo assim, eu não tô entrando não entrei na corrida pelo hype da corrida que a corrida tá agora. Eu corro há 20 anos, cara. Eu tenho 41, eu corro há 20 anos. E, tipo, eu tenho a minha assessoria há 7. Então, assim, não é... O hype entrou agora, ano passado, sabe? Então, eu tive muito profissional que, provavelmente, esse cara que era o proprietário deve ter entrado no meio do hype do CrossFit. Vou abrir essa parada aqui, eu vou bombar, vou ganhar dinheiro, vou botar dinheiro no bolso. Quando viu que o problema tava armado, irmão, eu falei assim, eu vou sair fora, mano. Agora é a hora de sair. Eu tenho muita gratidão por sabe? Esse cara, porque, assim, inclusive, mandar um salve aí, Brunão, tamo junto. Esse cara, ele... Claro, ele era advogado, empreendedor nato, só que ele investia no CrossFit sem... Na cabeça dele, mesmo que não desse dinheiro, tava tudo bem, porque ele gostava muito, sacou? E aí quando ele... Ele treina ainda lá ou não? Não. Fica meio estremecido, né? Até porque eu lembro de quando ele tava me vendo, ele falou assim, eu sei que eu vou me arrepender, porque eu sei que isso vai dar muito certo na tua mão. Então, assim, era um cara que ele me deu carta branca quando eu cheguei. Pra você ter noção, ele me promoveu com 1 mês, eu falei assim, ó, tá bom, eu preciso chamar 3 alunos pra conversar, porque eu vou ter que tirar eles daqui do boxe. Porque tem 1 mês que eu vejo só eles criando problema e eu não quero gente assim. Caraca, mano. E aí ele, porra, acabei de te promover e você vai pedir pra vagabundo sair? Eu falei assim, não, sai 3 entre 30, Bruno. Aqui, opa, perdão. Eu falei assim, ó, sai 3 entre 30, porque a característica de uma boa comunidade é você ter a unidade comum. Cara, eu penso né? igual. A unidade comum. E eu lembro de ter essa conversa séria assim com esses 3, 2 deles saíram falando que eu sou idiota, o problema é deles, não tenho nada a ver com isso. O que a pessoa pensa de mim é mais importante pra ela do que pra mim. Exato. E aí um deles saiu, voltou. Hoje em dia eu dou aula pra mãe dele, né? Ele não O cara talvez tenha entendido que aquele momento ali não era o momento que ele tava... Quando eu entrei muito excêntrico, né? Eu entrei muito diferente do que eles estavam acostumados. Dentro de um box CrossFit, eu acho estranho, mas assim, hoje eu tenho uma mentoria, eu tenho curso de mais de 53 edições, o Vila tá com o 8º ano, eu sou um dos treinadores mais reconhecidos no Brasil e no mundo, aqui da América Latina. Tô trazendo um evento em novembro, que vai ser o maior nome da Europa, chamado Carl Steadman, o maior nome dos Estados Unidos atualmente, que é a cara da CrossFit, que é a Denise Thomas, e eu. Então assim, eu sei o meu tamanho, tá ligado? Eu sei o meu tamanho. Mas mais do que isso tudo, eu sei o que eu tô disposto a fazer e o que eu não tô disposto. Eu não tô disposto a tratar aluno como cliente. Você é dentista, irmão. Você não sabe absolutamente nada de educação física. Muito menos de um conhecimento muito específico da educação física. Então, quando a pessoa vai pro experimental do Vila, eu recebo com um sorriso. Eu falo, aí, bebê, tudo certo? Pô, meu prazer, meu nome é Sérgio. Ó, hoje é pra gente se conhecer. Aí depois disso é outra pessoa.
Hoje não. Pior que não. É sempre assim. Os treinadores são sempre assim. Eu sou um cara que, assim, ó, é muito raro alguém me ver de cara fechada. Não. A parada é... Não, a parada minha cara fechada é tipo quando deu alguma coisa diferente da aula. Porque o teu box crossfit, a parte mais fácil é da aula. Não, o que a Dani tá falando é o seguinte. O primeiro... O primeiro dia eu falei assim, oi, tudo bom? Não, vou devagar. No segundo dia, matriculou. Toma, filho. Matriculou, quadriculou, né? Mas aí eu falo assim, ó. Hoje é pra gente se conhecer, então só preciso de 3 sim seus. O primeiro sim é que você vai confiar em mim e na minha equipe. Todo mundo aqui é profissional. A maioria deles são formados em educação física em faculdades boas. O meu estagiário, que é meu estudante, é um dos caras mais estudiosos que eu conheço. Então, assim, a equipe é a equipe que cuida da minha vida, cuida da minha família. Eu coordeno todo mundo. Então, se você não confiar na equipe, não tem como você estar aqui. Porque mais do que a estrutura, o que você está contratando é um serviço da equipe. Então, você tem que confiar na gente. Se a gente falar pra parar, você para. Se a gente falar pra ir, você vai. Esse sim você tem que ter depois dessa aula. O segundo sim é que aqui é barulhento, eu grito, eu xingo, eu boto música alta, eu sou piroca. Então, assim, se você não gostar de um ambiente coletivo e barulhento, aqui nunca vai ser uma coisa tranquila. Aqui não vai ter isso. Então, aí você tem que me dar o sim pro barulho. É um caos. É um caos organizado. É funk que toca? Eu não gosto muito de funk, mano. Não. Eu gosto de funk, mas não dos funks atuais, porque tem muito palavrão. Aí eu tenho, tipo assim... Só pra você ter noção, tem horário que tem 8 integrantes da mesma família. Como é que eu boto assim pra... Por exemplo, a Dona Vera Lúcia treina pra cacete, você imagina. Ela, a filha dela e o marido dela. O marido dela, porra, reformado da Marinha. Eu vou e solto lá. Senta. Eu tive um dia a péssima ideia de falar assim, ó, vamos lá, cada um escolhe uma música. Ai, ferrou. Puta. Aí veio uma novinha e botou lá, senta no bico. Daí eu, que isso? Passa. Não dá. Então assim, tem um ambiente, mas é barulhento. Então a pessoa que vai se matricular lá tem que saber que é barulhento, não tem jeito. E é coletivo, eu não vou ficar de personal, né? A gente dá até uma atenção absurda, é surreal, mas assim, você tem que acompanhar o coletivo. E o terceiro sim é que você vai pelo menos 3 vezes na semana, porque é mais caro que a academia. E eu não quero ganhar dinheiro sem você ir. Então assim, a estrutura de apresentar o Vila já é muito assim, ó, é assim. Bem-vindo, ou não. Ou não. Isso. Ou não, ou talvez não seja. Ou talvez não seja seu lugar aqui. Pois é, eu acho que o CrossFit... E tá tudo bem, né? O meu box tem uma hashtag enorme. Foi o primeiro box do Brasil. Eu queria que você falasse sobre isso. Para todos. É o primeiro box do Brasil com essa hashtag. Na frente do box. Graças à minha influência e ao resultado que os alunos têm, esse amor que eles têm ao Vila, essa hashtag tá em inúmeros boxes. Hoje em dia a hashtag tá na minha concorrência, pra você ter noção. Né? Que na verdade não é concorrência, é um cara que eu adoro, que é o Romero da Tech Box, lá em Vila Isabel. Em Vila Isabel não, ele é da Tijuca, né? Eu tô em Vila. Então assim, CrossFit para todos virou um mantra praticamente dentro dos donos de box. Mas assim, é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Não tem como você treinar confortável no CrossFit. Porque se eu estiver confortável, eu posso aumentar o peso ou a intensidade, a velocidade. E isso é a regra. A regra da metodologia é você trabalhar fora da zona de conforto. Né? Então, assim, tem gente que não tá disposto, brother. Eu dou aula pra uma mulher, Paula, te amo também, essa mulher é muito foda, mano, caralho. Paula Falcão. E o marido dela tentou. O marido dela fez uma aula e falou assim, não é pra mim. Porque ele falou, não é pra mim, eu escrevi um texto. Porque eu tenho o hábito de escrever vários textos, né? Meus textos também projetaram um pouco da minha ideia do que é ser professor de CrossFit. E foi, cara, ninguém se adapta em uma aula, brother. É verdade. Ninguém se adapta em algo que faz esporádico. Se eu não gosto de correr e vou tentar a primeira corrida, eu vou ficar dolorido e vou falar, não é pra mim. O que vai fazer o turnover, né? Que é fazer você sair do... nossa, estou morrendo pra... Uau, eu não vou morrer daqui a um tempo, é a tua vontade de perseverar. E a rotina, né? Então, tem que ter vontade de perseverar, porque sem você ter vontade de perseverar, não vai ter o hábito da rotina. Então, eu tenho algumas frases que eu adoro, como, por exemplo, a vida é generosa quando você faz mais do que o mínimo. Você sabe o que é fazer o mínimo hoje em dia? Pagar academia 3 vezes na semana, numa academia que você fica mais no celular do que mexendo. Exatamente. Entendeu? Então, no CrossFit, o mínimo que você faz é o check-in. Brotou lá, meu trabalho agora, o meu mínimo é tirar o teu máximo. Porque eu sei que você pode e eu sei que 1 hora treinada direito no dia é suficiente para te dar bons marcadores de saúde. É impossível. Eu não tenho aluno que pega no celular. Mas não tem como. CrossFit não tem E como. aí o negócio é o CrossFit seguinte, ó. O aluno que... Eu vou dar um exemplo de um outro aluno, a Natasha.
ela tá coordenando uma emergência. Ela chega e fala assim, ó, professor, talvez seja chamado. Segura meu celular, bota no bolso, se vibrar, você me chama. E é assim. Porque ali é 1 hora assim, ó, em transe, né? Então, assim, eu adoro. E troque a cobrança pelo hábito, que é uma outra coisa que eu falo demais, é você entender que, tudo bem, até você adquirir o hábito, realmente você vai ter que se forçar. Depois, se você não vai, faz falta. E aí eu tenho alunos que falam assim, caraca, mano, eu não consegui vir 5 vezes essa semana, eu tô sentindo falta. 5 vezes, mano. A Organização Mundial da Saúde fala que o mínimo para você se manter fisicamente ativo são 150 minutos na semana. Que é 50 minutos na semana, 3 vezes. Uhum. Então, assim, a gente tá falando de gente que treina mais do que o mínimo. E isso dá resultado. Né? E é isso que eu me apaixono. Eu vejo pessoas que entram no box sem saber o que é snatch double one. Não sabe porra nada. Você tá com curso de inglês formado em inglês. Os caras sabem. Inglês. Depois eu falo assim, e aí, qual é a sua meta pra 2024? Os caras, eu quero fazer double under. Não, tô falando meta da vida, mano. Eles, não, tá bom. Double under e ser promovido. Isso, mas isso. É muito doido, mano. É muito doido. Agora, me tira uma dúvida. Por que no CrossFit não tem espelho? Eu tenho um texto lindo disso. Nossa. O CrossFit não tem espelho. O texto começa falando assim, ó. O CrossFit não tem espelho porque o único reflexo que você vai ver é no olho de alguém. Rapaz, essa já você foi full, né? O cara é bailarino, linda, né? Poeta. Pô, Foi o Balé que deixou ele assim. Então, não foi. Mas assim, a minha mãe me criou só com frases populares. Então, o poder da síntese do ditado popular me pegou demais desde Também era criança. professor de quê? Geografia e administração. Sim. Eu pensei, você falou assim, literatura. Não. E aí quebrou, Filosofia. cara. E aí, o que acontece? O ditado popular, ele me causou uma... Meio que... Como foi... Eu lembro disso assim, ó. Meu filho, é melhor aprender no amor do que na dor. Houve cuidado pra não ouvir coitado. Coisas assim, sabe? Esse poder de síntese foi me trazendo essa capacidade de você pegar um conhecimento vasto e simplificar ao máximo para você ter a potência da mensagem em menos palavras possíveis. Também é a forma que eu dou aula. Eu dou aula falando muito pouco. Só que se você entrar @VilaCrossFit, olha o merchan, você vai ver os meus alunos se mexendo muito bem. Porque tem uma missão na cabeça deles só. Porque não tem palestra. Tem comando claro, né? Com um sorrisão para ter vontade de fazer. Mas olha, vamos jogar o bumbum para trás e para baixo, me espera lá embaixo. Qual é a dúvida? Acabou. E eu tô esperando, e eles abaixam e seguram. Então, assim, essa capacidade de usar poucas palavras para grandes mensagens, eu desenvolvi ao longo do tempo. E no CrossFit não tem espelho, por quê? O que você vê no espelho? Você mesmo. Então, você não vê você mesmo. Você vê o que você acha que você é. É muito diferente de você mesmo. Tá? A melhor observação que você tem sobre quem você realmente é são as pessoas que convivem com você por mais tempo. Porque te veem como você em dias bons e dias ruins. A melhor pessoa para falar quem eu sou é minha esposa, por exemplo, que me vê no estresse, na felicidade, quando o carvão tá crescendo, né? Quando eu tô quebrado. Então, o Sérgio é o quê? Não, o Sérgio é apaixonado, mas ele é estressado também, mano, porque eu já vi, caralho, o pau torando. Então, assim, quando você coloca o espelho na frente da pessoa, tem gente que tá super saudável e fala, sabe o quê? O que é a vigorexia? Não tô forte o suficiente. É o distúrbio da imagem. Então, a primeira coisa que a gente... Que eu nunca vou colocar espelho no Vila também, né? Não é uma recomendação, tá? Não tem espelho. Mas eu nunca vi, mas eu nunca vi. Sabe o que é perigoso? Por causa do peso, parede também. Mas assim, por que no Vila não tem espelho? Primeira coisa, você vai olhar no olho de alguém. Segunda coisa, você não vai ter a noção de que a imagem resume a sua saúde, porque isso é mentira. Tá? E terceira coisa, é impossível você corrigir um movimento se o feedback visual está sendo interferido. Você perde a atenção. Para você se mover, você tem que estar concentrado. Você não pode estar tentando reagir ao que você está vendo. E outra, do que você sabe que você está vendo? Nada. Eu mostro o movimento para o aluno e falo assim, ó, o que você acha que está errado? Ele vai falar o que chama mais atenção no olho, mas não é a origem. É só uma mera copa. Eu vou arrancar o espelho da minha casa, vou tirar o espelho da minha casa. Imagina maquiar sem espelho, loucura. Então o espelho ele tem o seu posição, né? Mas assim, dentro da educação física, eu acho bobeira. Até porque, vou te assim, levando para o âmbito da academia que eu odeio. Tá? Imagina, uma pessoa fazendo uma remada curvada. Você já vê essa pessoa realmente olhando para a posição certa? Porque se tem um espelho, ela tá sempre assim, ó. Ela tá errada.
Tá errado. Aí tem uma rotação, a gente chama de Ou tá cisalhamento. assim, ou tá assim. Cisalhamento é quando as articulações giram em torno de si mesmo, né? Então a pessoa tá fazendo uma força grande no membro superior com atração forte na cervical, comprimindo a vértebra de forma desnecessária para se ver fazendo o quê, brother? É só você concentrar ombros iguais, né? Alinhados, puxa pelo cotovelo. Nossa, podia rolar uma pegadinha, né? Tirar os espíritos de academia e deixar os marombeiros tudo chegando lá. Não, na eles- academia. Nossa, eles- imagina não. isso, Eles não vão imagina a treinar. loucura. Não, acabou. treinar. Imagina a Acabou. loucura, os caras não vão treinar nunca mais, né? Acabou. É, porque assim... É porque eles treinam se Imagina uma admirando, pegadinha se assim. adorando, né? Tipo, tem um nossa, olha, tá negocinho diferente, crescendo. tem um negocinho diferente. Tem. Tipo assim, se a gente parar pra pensar, o que as pessoas acham que fazem na academia? Levantam peso. No esporte, levantar peso tem espelho? Não. Não É tem. verdade, não tem mesmo. O que as pessoas... Ah, correr. Na corrida tem espelho? Não tem. Não. E deixa tonto se você correr olhando pro espelho. É, fica meio esquisito mesmo. É tipo assim, da ginástica, né? Porque as pessoas, tem gente que hoje em dia, graças a Deus, estão fazendo mais exercícios calistênicos dentro da academia tradicional. Tem espelho? Não. E olha que a ginástica... Essa parte não, essa parte E olha não. que a ginástica propriamente dito artística, a linha, a qualidade tem que ser muito bem posta no lugar. E não tem espelho. Então, grandes exercícios, grandes esportes não contam com espelho para desenvolver É qualidade. mais consciência corporal Muito também, né? ego, né? É mais não, É isso, né? É isso. Né? Aí você vê a galera lá, né? Mas é olhando muito o próprio ego, braço. né? Mas é o ego. Acho que é muito... vai Eu pelo gosto ego. de me olhar. Eu também. No vídeo, depois de eu treinar. Durante o treino, eu não curto. Não. Eu gosto de fazer a gente chama de um callback, né? Eu treino, eu filmo, assim, alguns treinos, até porque o meu olho é um olho clínico de movimento, então na hora do movimento não vai adiantar nada. Mas, por exemplo, eu filmo um treino de 15 minutos. Depois eu vou olhar aquele treino, eu vou ver exatamente o ponto onde a minha técnica começou a decair. Mas tu Porque tem, é o, mas tu o tem... desgaste. Aí eu assisto aquilo e falo, caralho, mesmo assim eu ainda tô bem seguro. Então eu gosto de admirar o esforço que eu mesmo fiz, né? E é uma forma também de eu usar as redes sociais para mostrar, olha só, eu não só mando vocês fazerem, Eu faço. né? Eu faço e faço dando a vida. Eu como direito, eu treino direito e eu vou estar aqui com vocês. A gente tá todo mundo no mesmo barco. A diferença é que eu sou um pouco mais rápido. Um pouquinho só mais rápido. Sérgio, e como que é pra você lidar com... Muita gente fala, né? Ai, crossfit machuca. Então, hoje eu tenho que falar que crossfit machuca mesmo, tá? Por quê? Porque pro crossfit não machucar, tem alguns valores, assim, né? Algumas características que elas devem estar presentes. A primeira delas é o professor que vai conduzir a sessão, ele tem que ter conhecimento. E o que eu mais vejo hoje em dia, que eles não têm. Né? Se eu chegar num médico, por exemplo, e falar assim, você sabe fazer uma sutura? Ele vai falar sim. Então descreve. Ele vai falar os passo a passo. Se eu falar para o engenheiro, por exemplo, você sabe fazer um cálculo de uma coluna? Ele, sei. Então descreve, ele vai falar tudo. Eu tenho um curso que eu viajo o Brasil inteiro, né? Uma vez por mês eu tô viajando, inclusive, essa semana eu tô indo para Mato Grosso do Sul. Eu chego e falo assim, ó, vocês sabem como é que faz um agachamento? Eles falam, sei eu, então descreve. E não sabe. Então assim, eu tenho que falar que machuca se o professor não estuda. Sacou? Se o professor não estuda, machuca. Outra coisa que também eu tenho que falar que machuca. Tu acha que o ego machuca? Faz parte do... Eu não acho que eu não, vou te ser tipo... sincero, mano. Assim, eu vou falar da minha realidade. Eu nunca cheguei pra um aluno e falei assim, bebezão, tá mais pesado do que precisa, abaixa. Bota 2,5 de cada lado. E eu respondi, não, nunca ouvi isso. Eu nunca cheguei em um aluno e falei assim, meu amor, tá muito leve. Você acha que a gente bota 2 ou 5 quilos? Ah, professor, vamos botar 2. Ó, eu acho que a gente deveria botar 5, mas bota 2 então. Subiu o peso. Também. Porque o ego, ele tem pra mais e pra menos. Sim, Né? sim. E eu não acho que machuca com um bom condutor na sessão. Se o professor conhece o aluno, se o professor sabe que, mais do que tudo, você é responsável pela integridade do aluno, eu nunca falo cliente. Se eu falar assim, ó, desce da barra, eu vou ficar olhando pra você até você descer da barra. Nada vai alterar a minha posição. Isso porque aí... eu tô falando isso pra te proteger, brother. Mas isso eu sei, isso é a tua posição. É que nem quando chega um aluno pra mim e fala assim, eu quero correr 42 km. Mas a pessoa corre 5. Você, cara, hoje não é, eu acho que não é o momento pra você fazer né? isso. Quando você quer Daqui a correr? 5 anos. Não é o momento. Tipo, teve aluno perguntando pra mim assim, pô, cara, tu acha que eu já tô pronto pra fazer 42? Já fiz, meia e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos conversar depois sobre isso, pessoalmente. Porque
uma maratona é muita responsabilidade. Os treinos são mais difíceis e tudo mais. Mas assim, eu acho que... Eu tô falando isso porque você tem esse método. Eu tenho essa forma de pensar também. Mas, cara, tu vai em outros lugares e talvez as pessoas não pensam da mesma forma. Que machuca, brother. Hoje eu tenho que falar que machuca, entendeu? Porque, de repente, a técnica... Porque quando tu pega a técnica, por exemplo, de um snatch... Cara, o 10 de cada lado fica fácil. Quando tu pega a técnica. Mas talvez... Eu não sei, eu posso estar falando aqui uma coisa que eu nem trabalho mais, que é o CrossFit, mas... talvez as tuas articulações não estejam preparadas ainda, ou tu tá cedo demais pra tu querer aumentar cada vez mais aquilo ali. Então, por isso que eu tenho que falar. Hoje, qual é a visão? Sérgio, você acha que o CrossFit machuca? Porque eu não posso falar que a minha realidade é a realidade do mundo, Sim. eu falo que sim. Por isso, escolha bem onde você vai treinar. Uhum. E quando você escolher, confie na pessoa que tá te conduzindo. Né? O que eu vejo, por exemplo, estagiário. O que é o estagiário? Ele é um aluno de educação física. Ele não é uma pessoa que deve conduzir uma sessão. É até crime fazer isso. Uhum. Né? Então, assim, dentro da minha academia, meu estagiário, ele tá sendo treinado para quando ele formar, ele ser o melhor professor que existe. Esse moleque tem 22 anos, é nível 2 de CrossFit. Ele trabalha comigo 30 horas semanais. Tipo assim, 20 horas de instrução. Ele tá lá treinando pra caraca. É um cara que... estuda português, estuda inglês. Tu tá moldando você. Claro, pô. Meu moleque. É isso, pô. É o meu Quando eu estagiário, é a mesma coisa. Eu quando penso a mesma soltar, coisa. O maluco tá o quê? É o Seiya, né? O cavaleiro Eu tenho dourado. mais um igual a mim, eu posso ficar mais tipo aqui. E esse processo, ele já aconteceu. Eu tenho um professor que é nível 3 de CrossFit, que é o Ramon. Eu tenho outro professor que fez meu curso em Minas Gerais, mudou pra cá, pro Rio de Janeiro, em 2021, porque queria trabalhar comigo. Então, a minha equipe é a equipe que vai falar, CrossFit não machuca. Entendi. Ah, pessoas acima do peso podem treinar CrossFit? Devem. Devem. Concordo. Com um bom professor. Sem um bom professor? Não devem. Cardiopata. Mas como é que a pessoa descobre se é um bom professor ou um mau professor? Aí que entra os problemas Sendo da bursite, vida. tendinite no ombro. É difícil, porque olha só. Entendeu? Aí que entram os problemas. Uma coisa que o eu nó acho, na cabeça das pessoas. Uma dica que eu sempre dei é o seguinte. O CrossFit mal feito dá muito resultado. O CrossFit feito, assim, mais... Não, desculpa, vamos, de novo. O CrossFit mal feito dá muito resultado. Porque pra mim, existe o mal feito e o bem feito. O bem feito é você chegar assim pra um professor e falar assim, o que é CrossFit? Aí ele vai falar assim, movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade. Aí você chega e fala assim, o que é movimento funcional? Pá. Entendi. O meu professor vai falar, um movimento capaz de mover grandes cargas por uma distância rapidamente. Tá? Como é que você calcula a intensidade? Intensidade é igual a potência média e a gente vai fazer força vezes distância sobre tempo. Quais são as características variáveis de treinamento que influenciam o seu treino? Ele vai falar carga, repetição, distância, tempo. O meu professor ele vai fazer assim. Então, esse é o CrossFit pra mim bem feito. Quais são os 5 pontos de performance do air squat? Ele vai falar coluna de peso no calcanhar, bumbum pra trás e pra baixo, os pontos dos pés. Ele vai falar tudo. É aquilo de saber falar como que é um agachamento. Ele vai estar tudo. A técnica dele junto com a praxis, né, que é a aplicação do conhecimento, tá alinhada. Então, isso pra mim é o bem feito. O mal feito é o professor que viu alguém agachando e tenta corrigir. Ah, fulano disse que no snatch você tem que puxar com o cotovelo pra cima. Tipo assim, esse é mal feito. Mesmo assim, ele dá resultado. Só que, nesse mal feito, o aluno, ele fica muito suscetível à lesão. Então, qual é a dica que eu dou pro aluno? Primeira coisa. Procura vê-la. Primeira Gostou, coisa. né? Eu adorei. Primeira coisa, vê se o ambiente se te transfere confiança. Sim. Vê se a galera do ambiente tá na bola ou não tá. Tá anabolizada ou não tá. Mas como é que vai ver isso? É bem fácil, né? Não. O leigo não consegue identificar. O leigo não consegue Basta identificar. você olhar os calibres das veias, né, não, mano? mas o leigo não consegue identificar. Não. A gente sabe, mas o leigo não... Mas assim, vê qual é a cultura do ambiente. Se tem mais pessoas normais ou mais pessoas super saiyajins. Boa. Pronto. Tá. Boa. Saiyajins. Isso é ótimo. Eu quero explicação. Como assim, saiyajins? Pô, os caras que são... Saiyajin. O do Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Saiyajin. Ela não pegou a referência do desenho. Não peguei. Eu assistia. Aqueles corpos que parecem esculturais. O CrossFit deixa a gente... Pessoas normais com CrossFit, eles ficam mais magros. Tá? Eles não ficam mais, assim, cheio de fibra. Sim. Fica mais seco, né? Fica seco, mais definido. Mais natural, O corpo do CrossFit é um corpo natural. Não é um corpo, sim, desenhado. Cara, o corpo mais maneiro que eu tive, assim, vou falar esteticamente, foi quando eu fazia CrossFit. Ai, que saco. Agora eu quero voltar a fazer legal, CrossFit. né? Era bizarro. Mas aí tem isso. Aí, o que eu falo? E aí, num box ruim, o aluno tem a necessidade de jogar pra baixo, tá ligado? Tipo assim, se você não confia na galera, se você não vê seu professor
falando um bom português, né? Porque isso influencia o quanto ele conhece. Se você não vê ele estudando com frequência... Eu vou desabafar um negócio aqui. Ah, Início do ano, final do ano, acho, eu me matriculei no CrossFit. Pra voltar a fazer o CrossFit. Que eu falei assim, cara, acho que vai potencializar minha corrida. Perto da sua casa? e Perto da minha casa. Você sabe onde eu moro. Mas não fala, perto da minha casa. Eu paguei. Eu fui em uma aula, não voltei mais. Olha só. Não eu voltei fico mais. muito triste com isso. Não voltei, porque eu não me senti bem. Eu falei assim, não é o lugar pra mim. Não é, aí eu botei assim, não é o lugar mais pra mim. Talvez eu tenha exagerado. Quando eu pensei nisso, o CrossFit não é um lugar que eu me sinta confortável mais. Eu pensei nisso. Cara, mas é engraçado, porque as lembranças que eu tenho bizarro de CrossFit, isso. eu já São boas. treinei, são muito boas. Isso pra mim foi ruim, assim, cara. E vendo você falar isso, a tua paixão de tudo, assim, tá me fazendo refletir o que eu pensei disso. Não, então, você No pode início ter do ano. encontrado um box ruim, entendeu? E é isso que eu falo. Às tipo vezes assim, não, o boxe, eu acho que as pessoas estavam no momento, acho que Não, então, isso é um Ruim, box ruim, né? porque o box não é o lugar. O box não é o nome. sabe? O box é a Eu comunidade. tô no Super Saiyajins, cara. Entendeu? Você se sentiu Eu fora me do senti, negócio. eu falei, caralho, eu sou o Chaves aqui, mano. Tô muito rápido. O box é a comunidade. Então, assim, ó, se você vai treinar às 6 horas da tarde, você vai encontrar a Letícia Paranhos lá no meu box. Ela vai chegar e falar assim, opa, nunca te vi aqui, tudo bem? Bem-vindo ao Vila, esse horário é meu. Brincando. Mas ela vai te receber. Entendi. 6h30 da manhã, você vai tentar fazer shake, não vai ter. Porque os caras fazem 6h31 para o treino de amanhã. Aham. Então, assim, a minha comunidade é uma comunidade que é o box. O Vila não é o lugar. Eu tenho uma frase que fala, o box sem vocês, alunos, seria uma garagem. Porque é uma garagem. Agora eu vou te contar um negócio. Eu acho que talvez o maior erro de todos foi eu ter a pessoa que tava lá perguntar pra mim, você trabalha com o quê? Eu falei, sou formado em educação física. Eu acho que foi o meu maior erro. Ih, ficou no foda-se, assim, jogado pra lá. Acho que foi o maior erro. Tua responsabilidade então, irmão. Então, já Eu sabe acho que fazer foi- tudo. Eu acho que foi o maior erro. Mas não deveria que eu cometi. ser. Não deveria ser. Porque, assim, cara, a gente é humano também, cara. Eu posso estar fazendo um agachamento totalmente errado. E, cara, eu fiquei mega ferrado, assim, tipo, muito dolorido. Porque, assim, me jogaram, assim, naquele momento, me jogaram, tipo, bota, tu vai fazer isso. E eu, na minha cabeça, eu falei assim, cara, amanhã eu tô fudido. Eu tô ferrado. Então, mas isso é uma Porque coisa não era, ruim. porque eu tô voltando, né, Essa cara? é uma coisa ruim. Porque, por exemplo, aí é o que eu falo de ter o 2 suporte do semanas sem correr. conhecimento. Olha o suporte do conhecimento. A gente chama... na apostila de nível 1 tem uma parte chamada treinamento profissional. E dentro do treinamento profissional, fala-se das características que o treinador tem que ter para cuidar do aluno. Por exemplo, você treinava CrossFit, você não treina CrossFit. Então, uma das red flags que a gente tem é a pessoa que tem a experiência, mas não tem mais a proeficiência. Exato. Que é pior ainda, eu Que é acho. pior, né? porque se coloca em risco exagerado no Exatamente, retorno. exatamente. Ex-atletas, pessoas lesionadas, isso tudo é red flag, né? Então, assim, mais uma vez, mostra que a equipe que te recebeu... Não tava preparada. Não é preparada. Não é tava, porque o estado de Em off eu te preparação... conto quem, onde foi. Eu já Em sei off, quem. off. É. Sabe quem é. Quando Sabe ela nada, falou, sabe nada. se eu chutar e acertar, você me deve um café. Tá bom, tá bom. Eu quero ver se você tá mesmo. Aí, Em o que off, que off, acontece? off. Agora eu quero que o episódio Que acabe que logo. Pra gente acontece? focar. Essa característica é muito interessante. Você fala assim, caraca, então peraí. Eu tenho doutor de educação física que é meu aluno. A pessoa é doutora em educação física. E ele aceita o que você fala. Ela aceita o que você fala. Mano, eu sou Deus. É eu já isso. fui dar palestra na pós-graduação dela. É isso. Ela falou assim, ó, esse cara aqui é um dos caras que mais conhece de educação física no Brasil. E eu, caceta, virado. É igual eu tenho cuido alunos dela, da irmã dela corrida. e da sobrinha dela. Então, assim, quando ela falou, eu sou doutora em educação física, eu falei assim, bem-vinda. Vamos começar o seguinte. Tudo que eu falar, se eu falar alguma coisa que você não entender como correto, só me sinalize e a gente discute sobre isso. Essa foi a única mudança que eu tive com ela com relação aos outros. Ela, eu não acho que eu devo agachar assim, ó. Agachar como? Profundo? Ela é... Aí eu, então, profundo é mais seguro do que no meio do caminho, porque o ângulo de penação dos músculos que contraem ali a região da patela tem mais incidência de lesão a 90 graus. Então a gente vai ou abaixo ou acima. Você quer ir abaixo ou acima? A minha indicação é abaixo. Ela, então eu vou tentar. Porque ela viu... Que você eu sabia. jamais Você falaria- dominava. Você jamais dominava. eu falaria isso pra minha aluna que é diarista. Aham. Porque na minha mesma comunidade eu tenho uma aluna que eu sou apaixonado por ela, que ela mora em Madureira, é diarista e fala que treina no Vila porque lá a gente trata ela como gente. Isso E é eu muito tenho maneiro. pessoas multimilionárias
tá ligado? Que eu faço uma vaquinha pra arrecadar coisa pro box, eles dão R$1.000. Entendeu? Então, assim, e essa aqui dá R$2 se precisar. Então, você como, assim, é a minha visão, claro, né? Eu quero ter um box eterno. Meu maior sonho da vida é comprar o imóvel onde o Vila tá. Por quê? Porque aí, como é que eu quebro? Não quebro nunca mais. Entendeu? Então, assim, o que eu quero pro Vila é que ele seja um ambiente de saúde pro meu aluno. Para isso, a minha equipe faz o trabalho dela, estuda pra caramba e aplica o estudo, porque também não adianta só estudar para ficar pagando imposto, e aplica o conhecimento no aluno, e a partir daí o aluno se transforma. Eu tenho uns amores dentro da minha comunidade, né? Eu tenho uma aluna chamada Taíla. A Taíla, ela trabalhava na Globo, foi dispensada num downsize que teve lá. Ficou na merda. Eu falei assim, Taíla, eu queria te ajudar com o que eu pudesse. Você quer ficar na recepção nesse momento? Só pra não ficar em casa sofrendo as mãos? Ela, tá bom, aceito. Ela foi pra recepção do Vila, ajudou a gente a arrumar um monte de coisa, tal, foda. Depois criou, junto com a minha esposa, uma microempresa de doce para tentar, ali, daquele jeito, passar por aquela fase. Nunca deixou de treinar. Taíla agora tá com 35 anos, foi recontratada pra Globo, promovida na Globo, é uma puta de uma coordenadora fodida agora na Globo. Voltou melhor do que tava, nunca deixou de treinar, subiu o primeiro muscle-up esse ano, depois de 6 anos de crossfit, ela ficou de cabeça para baixo pela primeira vez comigo, passou o queixo da barra pela primeira vez comigo, subiu na barra pela primeira vez Nunca mais comigo. vai te esquecer. Tipo assim, e ela fala assim, ó, a coisa mais foda que eu já fiz aqui no Vila, sabe o que foi? Foi quando eu precisei o Vila estar comigo, não só em exercício. Então, esse tipo de depoimento que eu tenho ali do Vila, tu acha que eu quero mandar alguém pra competição dos caralho lá de Duque de Caxias pra ganhar um prêmio amador na categoria iniciante? Isso pra mim é mísero. E quem pensa assim, que crossfit ainda é esporte, o crossfit é um método de treinamento que faz as pessoas entenderem que o sofrimento faz parte pro aprendizado, mas que se você aprender sempre, você nunca para de avançar. Eu continuo treinando, eu continuo batendo minhas marcas. Eu sei que isso vai acabar um dia, uma vez que a gente vai envelhecendo e no processo de envelhecimento tem a queda da performance natural, mas eu tô cada vez mais feliz. Pô, que isso? Eu vim de uma comunidade, assim, teoricamente pobre, né? Meu background não é um background de riqueza. Eu moro numa cobertura, eu sou empresário. Tipo assim, o que você é? Eu sou professor, pô, eu não sou empresário. Eu ensinando pessoas a treinar, eu ensinando pessoas a darem aulas, eu falando pra todo mundo que é saúde, não é forma. Eu tinha a maior vergonha do mundo. As pessoas me programam pra personal, eu quero mais bunda. Eu falei, pô, irmão, não vai rolar, mano. Eu não construo bunda. Sacou? Não é minha parada. Eu tenho 7 stent, vem. Eu sou diabético, vem. Tô acima do peso, vem. Eu quero mais panturrilha, porque eu tô treinando no braço e não treino panturrilha. Vai. Por causa do caralho. Então, assim, essa característica me faz ser um professor que, como é que não prospera? Se você quer o bem do próximo e você faz de tudo pra construir esse bem. O Vila é isso, mano. Cara, eu acho que mas eu vejo que na educação física, os professores, a galera, muita gente entra na faculdade de educação física porque pensa assim, não, isso aqui é mais fácil e eu vou ganhar dinheiro mais fácil porque eu vou ser personal. E não tem nenhuma base com esporte na vida. Às vezes, eu acho que a grande maioria não tem uma base com esporte na vida. Tu acha que... Eu vou fazer uma pergunta até idiota, né? O balé, o futebol, dança de salão. Porra, cara, a tua vida foi o esporte. Sim. Então, tu acha que isso melhora a tua visão com com o teu empreendedorismo dentro do Vila? De saber o que teu aluno precisa? Porque você vivenciou, professores te ensinando, pessoas te ensinando, sim. Você recebeu muito conhecimento com a atividade física, sabe? E você provavelmente pegou treinando pessoas ruins, pessoas muito boas, Tu tem tuas referências, óbvio. Sim. Eu tenho minhas referências, porque eu vivi do esporte a minha vida inteira. Meus pais sempre me botaram em esporte. Então, assim, eu tenho minhas referências boas, minhas referências horríveis. Eu sei o que pra mim foi bom, o que pra mim foi ruim. Então eu tento pegar o bom e aplicar com a galera. Sim. Sabe, o ruim, eu falo assim, cara, isso aqui fizeram comigo, como é que eu vou fazer isso com a pessoa? Cara, assim, se você me perguntar que pra você ser um bom treinador de crossfit, você ser um dono de boxe, você precisa fazer balé? Eu vou falar que não.
né? Calma. Se você precisa ter um background esportivo, eu também vou falar que não. Porque eu conheço pessoas que têm esse resultado que não tem isso. Agora, qual é a única coisa que todo ser humano tem? Tem gente que não tem família, então não pode falar família. Mas todo ser humano, em algum momento, já passou por um professor. Então, eu acho que a coisa que mais influencia a minha visão e essa cultura que tem em volta de mim é, eu tenho um exemplo muito claro da minha mãe, de que a vida não necessariamente te dá o que você quer e nem o que você merece, mas que mesmo assim você precisa fazer a sua parte. Esse é o exemplo da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa incrível, órfã com 4 anos de idade, foi professora, que era a saída dela, deu aula até a mão travar, ela teve ler. Tipo assim, a minha mãe, ela tem uma história de vida absurda. Ela merecia ter a vida que eu tenho hoje, por exemplo. Eu moro bem, tenho dinheiro, sabe? Faço o que amo, trabalho muito porque eu quero, né? Mas assim, minha mãe era dura, mano. Então, a minha mãe me mostrou que mesmo você fazendo tudo certo, pode ser que não dê certo. Mas ela também sempre me falou que se fizesse errado, ia dar errado comigo, com certeza. Tipo assim, se você fizer alguma coisa de errado, quem vai ser pego vai ser você, sem dúvida. Então, essa visão de ser íntegro da minha mãe faz com que eu tenha noção da integridade do meu negócio. Ponto. Eu nunca tive um exemplo do negócio que eu falasse assim, ó, cara, que eu vou fazer a mímica do negócio e você ter o Vila. Eu não peguei nenhuma referência de boxe. Não, eu acho que não, eu tô falando da tua vida. Da tua vida, assim, sabe? E aí o que acontece? E como professor, como o esporte, o que o esporte me deu? O esporte não me deu bons técnicos, ele me deu boas pessoas que faziam muito mais do que só o meu papel de técnico. Quando eu falei do Antônio aqui, o Antônio era meu técnico, ele me botava de castigo de frente para a parede porque eu era um demônio. Eu batia nos menores, tipo assim, eu zoava quem era mais lerdão, eu era um demônio. Ele falava assim, ó, Sérgio, de frente pra parede. E eu ficava 2 horas de frente pra parede, eu só podia ir ao banheiro. Naquele momento ele não tava sendo meu técnico, ele tava sendo um paizão pra mim, entendeu? Eu tava na Inglaterra, eu tive um cara chamado Mikhail Tipakov. Eu dançava balé, o cara chegou em mim e falou assim, Sérgio, você é preto. Você não pode achar que você vai estar no lugar do branco se você não for no mínimo 150% melhor que eles. Olha a visão do cara, mano. Ele não tava sendo, ó, seu pé tem que estar mais pra fora. Ele não tava falando isso. Ele tava me dando a ideia ali, ó, tipo assim, se liga, brother. Eu tive uma professora, assim, eu adoro essa professora, que depois foi inclusive minha aluna, mas ela era detestada por todo mundo na faculdade. E ela foi minha aluna depois de personal, assim que eu formei. Ela falava assim, ó, não interessa o que o aluno quer, você tem que dar pra ele o que ele precisa. Ela dava aula de plano de aula, né, metodologia de ensino. A matéria que ninguém queria fazer. E ela era super dura. Hoje em dia, qual é uma das minhas maiores características? Ela é uma boa aula. Então, assim, eu tenho um entendimento de que não necessariamente o esporte, mas com todo mundo que passa na tua vida, você tem que recolher informação, pode ter sido uma grande... Eu acho que a minha maior diferença é exatamente essa. Eu me coloquei muito cedo no mundo, e o mundo, ele não é bonzinho, né? Ele é mais agressivo. Então eu tô falando coisas boas do balé lá na Inglaterra, mas eu fui vítima de xenofobia, racismo, né? Sem ser viado, eu fui vítima de homofobia porque eu dançava balé. Tá ligado? Então, assim, eu até falei viado, desculpa, mas homossexual, né? É porque eu sou, pô, tá ligado? Eu sou de cria. Aí, tipo assim, dentro de me colocar à prova, pô, eu trabalhava desde os 15 anos, eu passava por situações onde eu via pessoas assim, pô, quer ganhar mais, sai com aquela aluna ali, ó. E, pô, não era uma parada que eu olhava e falava assim, pô, mano, essa porra tá errada. Então, assim, essa vivência, o que eu peço sempre pros meus alunos, eu tenho aluna de 10 anos, mano. O Arthur tem 10 anos de idade. Eu tenho uma aluna que acabou de entrar, a Isis, né? Tem 18 anos. A minha secretária hoje, ela é minha aluna desde os 16 anos de idade. Ela saiu do shopping, foi trabalhar no Vila, faz faculdade de manhã, secretária no Vila, treina 1 hora por dia. E eu falo pra ela, Gabi, o que você vai mais aprender aqui não é ganhar um salário, você vai aprender como é que eu vivo. Né? Então, assim, talvez não é o background do esporte, mas é a experiência. É você colocar o ser humano para interagir com o mundo, sacou? Eu vejo essa geração nova muito nas telas, muito numa redoma de não pode
acontecer nada, aí tudo é muito perigoso. Brother, tudo vai ser perigoso pra quem não tem anticorpo, né? Então o anticorpo social foi uma coisa que me moldou. E assim, não necessariamente é a melhor forma, mas é a forma que eu fui criada. Então, assim, eu tenho meu negócio em Vila Isabel. Pô, Vila Isabel, hoje em dia, se você tiver um Renegade, por exemplo, você vai ser assaltado. Você não pode ter utilitário. Viu? Pô, Tá? ia treinar lá com você. Vai de ônibus, tô brincando. É assim, é um ambiente. Então, assim, eu sou um cara bom, assim, gente boa, tal. Eu olho alguém na rua que eu não conheço, eu vou lá e abordo. Eu falo assim, qual é, meu irmão? Tá procurando o quê? Nunca te vi aqui, brother. Tem morador de rua que vai dormir na minha laje. Quando eu abro a porta, eu falo assim, aí, bebê, tudo bem? Bom dia. Vou abrir, rala. Porque o anticorpo social me molda para ser a melhor versão que eu posso para situação que eu preciso. Então, quando eu falo assim, ó, eu não sou um professor mau, eu sou um professor duro de vez em quando, é porque se você conversar com alguns alunos meus, eles vão falar assim, ó, caraca, o Sérgio é o professor mais sinistro, mano. Ele porra, puxa pra cacete. Pô, o cara não me deixa respirar. E tem alunos que falam assim, caraca, o Sérgio o cara é tranquilão, mano. Ele sempre me coloca numa paz. E assim, não é... Essa é visão, essa é visão. É a característica Essa que é eu tenho visão. que ter. Então, esse soft skill de você viver a vida e transformar tudo em aprendizado... Filtrar, né, as coisas. Você tem que aprender, gente. É viver, né? A gente tem que viver. Eu vejo poucas pessoas vivendo, né? E aí, isso é uma coisa que... Tipo, você tem um negócio que envolve um monte de gente num ambiente meio caótico. As pessoas que estão com os nervos à flor da pele do trabalho jogam energia no exercício e tal. Se você não tiver educação, cultura e principalmente experiência para lidar com pessoas nesse nível, saber que, por exemplo, eu sei que a aula não é minha, a aula é do aluno. Eu estou ali como um instrumento para o aluno. Eu acho que essa visão de vida um pouco mais ampla é o que faz o meu negócio ser o que é. Eu vejo que eu falo para as pessoas, né? Hoje em dia eu sou um grande mentor aqui no Brasil para vários treinadores. Eles falam assim, o que eu tenho que estudar? O que eu tenho que isso? O que eu tenho isso? Às vezes eu falo assim, ó, irmãozão, o que tu faz na tua hora de lazer? Ah, não, eu gosto de treinar crossfit. Tá errado, irmão. Sabe qual é? Vai cruzar, vai beber, vai fazer alguma coisa. Não fica nessa ideia de que você tem que só crossfit. Uhum. Isso é doentio, brother. Tá ligado? Ah, eu preciso estudar o quê? Mano, não adianta nada você estudar e não aplicar. Ah, não adianta nada. Você fala de saúde, mas você tá sempre trabalhando e sempre cansado. Você fala de saúde, mas o seu momento de lazer, você tá dormindo porque você não tem uma rotina muito... Tá errado, né? Então, assim, eu acho que a visão de você entender que a vida te ensina e o que é realmente saúde é o que deveria ser o principal foco pra galera ter um negócio igual o meu. Porque, assim, eu não falo nada diferente disso, sacou? A parte técnica pra mim é igual um médico chegar e falar assim, olha só, costurei. Eu sei melhorar movimentos, pra mim é tega, né? É fácil. Uhum. Mas assim, e aí? Como é que eu faço às vezes eu olho pra pessoa e falo, tá grávida. A mulher começa a chorar. Eu acabei de saber. Às vezes chega assim, ó, aconteceu o que lá no seu trabalho? Tá demitida. Às vezes você fala assim, pô, brigou com o namorado de novo. Ter noção do que são as pessoas é o adicional para ter um grande negócio dentro do CrossFit. Porque assim, se for só pelo movimento, pelo performance, vai quebrar. Porque não suporta, né? É verdade. Imagina, é difícil. Você vai fazer uma coisa difícil todo dia se não tiver suporte? Verdade. Pô, tá maluco. E qual hoje a gente finalizar? Não, eu tenho mais uma. Tem mais uma? Então tu pode fazer. Vou fazer. A que minha é pra vai você ser e pra ele. É pros dois. Dá pra fazer crossfit e correr maratona? Dá não. Eu tenho um aluno que a gente fez até um teste, tá? A característica do CrossFit é aumentar a capacidade de trabalho em amplos domínios de tempo e modalidade. Esse é o foco, né? Que é o condicionamento físico, propriamente dito. Uhum. Antigamente, o condicionamento físico era muito associado a pessoas de longa duração e aeróbios. Então, você falava assim, ó, nossa, um triatleta é muito bem condicionado. Só que se você pegar um triatleta e botar ele para fazer um agachamento, você vê que ele não é bem condicionado. Se você pegar um corredor de longa duração e pedir para ele fazer barras em suspensão, parado mesmo, na força, você vai ver que ele não é bem condicionado. Então, assim, essa visão que foi talvez a revolução do fitness, dita pelo Greg Glassman, é mostrar que, assim, se você quiser falar que é bem condicionado, você tem que ter a capacidade de executar qualquer tarefa. Por causa desse substrato da apostila, um aluno meu chegou e falou assim, pô, negão,
tu acha que eu encaro a maratona? Eu falei assim, encara, brother. Quando que você quer? Aí ele, pô, eu quero daqui 6 meses. Eu, beleza. A gente vai fazer o seguinte, em 6 meses você vai fazer 12 longões, mas você não vai deixar de treinar um dia. O dia que você fizer o longão, você não treina crossfit. Uhum. Aí ele já é, correu a maratona. Mas Falou ele que só nunca fez vai. o longo? Só fez o longo. Por quê? Aí é loucura. Eu vou Não, bater em você. Aí olha o que ele fez. loucura. Mas olha o que ele fez. No Vila, a gente corre muito. A gente é um boxe que corre muito. Ah, entendi. Entendeu? Então, tipo, tem muito treino do Vila que é praticamente um fartlek. Sacou? Uns hits de corrida intervalado. Tem muito treino assim. Porque eu não programo o que o aluno quer fazer. Eu programo o que o aluno precisa fazer. Que provavelmente eles não iam querer correr, Eles né? nunca iriam, né? Só pra você ter noção, no Vila tem assim, 5 km de corrida. O Odd, 5 km de corrida. Os caras, caralho, sério, só isso? Vai lá e faz. Só que tem gente que paga 5 km sub 20. Dando volta no quarteirão, assim. De nano no pé? Nano no pé. Eu só corro de nano. Eu só uso nano, né? Então, assim, Tô chocada. a gente faz Sim, 5. a gente tem que conversar depois, né? a gente Vamos faz- conversar depois. A gente vai 5, a gente vai 5, a gente vai 10, a gente vai. Só que assim, quantas vezes a gente faz essas quilometragens? Não é pra corrida. Aham. A gente tá se provando que é capaz. Mas não é nosso foco. Se o seu foco for corrida, você tem que mudar um pouquinho do foco do CrossFit. Porque a Sim. corrida tem um volume necessário para desenvolver e é uma sucessão de pequenos impactos. Então, por exemplo, se você corre 3 vezes na semana, que acho que é o mínimo, né, recomendado para corrida. 3, maratona 4. 3 vezes na semana, digamos. Se você vai tentar fazer CrossFit 5, você quebra, porque o nível do estímulo é maior do que o número da recuperação. Aham. E é isso que tem que ser comunicado. Sim. Se alguém chegar e falar assim pra mim, ó, não, eu quero correr, a partir de agora eu quero ser corredor, eu vou sugerir pra ele a redução do CrossFit. Sacou? Pra evitar a redundância da utilização de articulações majoritariamente tornozelo, joelho e 2 vezes na quadril. semana. Eu acho que Não, aí é pouco demais. 3 dá. Só que aí, por exemplo, se eu tenho um treino e ele vai fazer, por exemplo, cara, eu vou meter um longo no meio da semana. Tá na minha planilha de corrida, um longo no meio da semana. Eu preciso saber disso. Porque, por exemplo, no meio da semana, pelo menos alguma hora você vai agachar pesado. E agachar e correr depois... Não tem como. Acabou. Entendeu? Então, essa comunicação, ela precisa existir. Se o foco é CrossFit, eu faria a corrida uma vez na semana. Porque a gente vai correr durante a semana e corre na intensidade. E aí, cara, qual é a distância segura para um crossfiteiro correr sem fazer treino de corrida específico? 10. 10 a gente corre, sacou? Mais do que isso, eu já sugiro que, não, eu quero fazer 21. Então, vamos ter que sentar, Adaptar. conversar, vou ter que ajustar a sua rotina. Principalmente a característica da recuperação do dia seguinte à corrida, o dia seguinte de um agachamento. Porque, assim, é como se você... O crossfiteiro, ele só vai para essas distâncias em forma de teste. Ele não vai em forma de treino, entendeu? Sim. Teve um dia que chocou o mundo, foi quando no Games teve uma maratona de remo. Remar 42 mil metros, né? Loucura. Os remadores falavam, todo mundo vai machucar, ninguém vai remar. Os crossfiteiros sentaram no remo e remaram. Sacou? Fizeram rápido, né? Eu lembro disso. Os remadores estimaram 6 horas. E eles fizeram em, tipo assim, teve gente que fechou em 3, 4 horas, né? Então, assim, a gente tá próprio pro teste. Só que o teste é diferente do treino. No teste, você tá disposto a depois ficar um tempo parado. Porque você acabou de chegar no limite, você vai ficar lascado. Que foi o que aconteceu com o Paulinho, por exemplo. Ele fez a maratona e falou, caralho, brother, não faço mais nunca. Porque agora eu tenho que recuperar. Ele adora jogar futebol, ele ficou 1 semana sem jogar futebol, treinando fofo quase 2 semanas. Porque foi um teste. Então, se você vai fazer só pra pagar a distância, que é o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo, eu quero fazer 12, quero fazer... Beleza. Agora, se você quiser adicionar a corrida como método de treinamento, eu sugiro que os 2 profissionais conversem. Uma coisa que é interessante ver é o seguinte, que eu adoraria, inclusive aí eu quero saber a sua opinião, eu não estou entrevistando, mas eu queria saber. Por exemplo, por que na corrida a galera quer pagar muito mais uma distância crua do que uma distância efetiva? No seguinte, assim, eu fiz 5, agora eu quero fazer 10. Por quê? Por que a distância cheia? Não, tipo assim, a pessoa faz 5 uma vez. Ao invés de ela falar assim, agora eu quero fazer 5 sub 20, ela fala assim, eu quero 10. Ego. Sabia! Eu sabia essa porra! Mas eu não sei. Não, calma. Em 2 horas, tipo assim. Dá pra fazer. Não, O crossfiteiro 10 km faz. em 2 horas. O crossfiteiro faz, tipo assim. O crossfiteiro faz 21 em 2 horas. Cara, entendeu? Sabe o que acontece? Caralho, tá maluco? Você correu uma vez. O que acontece? Eu vou não explicar. acho que é só ego. Tem muito disso, eu acho. Porque o que acontece? As redes sociais, elas ajudam muito em alguns momentos.
mas elas esfolam em outros. elas prejudicam muito em outros. A galera que entrou nesse hype da corrida, que todos os influenciadores agora, todo mundo tá correndo. Todo mundo foi pra rua correr. Pra mim é maravilhoso, pô. Eu trabalho com corrida, pra mim, cara, tô bombando. A assessoria tá bem pra caramba, tô contratando gente. Então, assim, o que acontece aqui? Entra uma menina, vamos dizer, de 20 anos, 18 anos. É a geração Z, aquela galera mais novinha. Vê a blogueira dela ou a influenciadora dela favorita fazendo um dia 5 km, outro dia 10, outro dia 21. Mano, ela não quer pensar nem no 5. As pessoas esquecem dos 5 km, mano. 5 km pra mim foi a minha distância que mais marcou a minha vida. Meu primeiro 5K, eu lembro do meu primeiro 5K e eu não lembro do meu primeiro 21. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Sabe? Então, assim, marcou muito, porque é icônico, né, cara? Eu fiz 5 quilômetros, caraca, que foda. E as pessoas estão meio que ignorando isso. Eu acho que isso vai muito de influência de rede social, muito, muito disso, sabe? E eu concordo contigo que, pô, tem que fazer o 5K, beleza. Vamos melhorar o 5K? Isso. Vamos potencializar o 5K? Pô, irado. Chegamos ali. Tá, acho que tá no limite seu ali. Vamos pensar em outras distâncias? Vamos. Mas, cara, o que eu mais vejo quando as pessoas entram na assessoria... Hoje eu vou entrevistar uma menina, 6 horas da noite. Então, assim, entra, a maioria das pessoas fala assim, pô, não... Aí eu falo, qual é o teu objetivo com a corrida? Né? No final da entrevista eu falo, por que você escolheu a corrida? E qual é o teu objetivo com a corrida? Aí a pessoa fala, tem muita gente que é consciente. Hoje em dia, pelo menos a minha assessoria... Ela atrai muita gente, tipo, que fala assim, pô, eu quero a corrida porque pra mim é uma válvula de escape, é o momento que eu acho que eu vou me livrar dos meus problemas, e eu não tô pensando em nenhuma distância específica. Eu falei, beleza, então eu vou começar do começo. Mas tem gente que entra assim, fala assim, eu quero correr 42 quilômetros. Quero correr a maratona. Beleza, mas quantos 21 você já fez? Não, nenhum. E quando essa maratona daqui a 3 meses? 2 meses? Eu falei, cara, a gente vai fazer o seguinte, ou a gente muda esse pensamento teu, ou aqui não é teu lugar. Pois é. Não é um lugar pra você. É isso que eu vejo. Sabe, a gente devolve o dinheiro, vamos devolver o dinheiro, e aqui não é teu lugar, mano. É isso que eu acho muito top, porque pessoas que vão prosperar no meio da educação física, eles estão dispostos a educar, né? É isso, pô. É educação física, né? É. O nosso objetivo é a gente colocar o aluno na realidade. Então, assim como eu vejo gente no CrossFit falando assim, eu quero competir, qual competição? Sei lá, a competição que tem no estádio do Maracanã. Pô, mano, peraí. Pra que você quer? Por que você quer? Caralho, o que você tá Por quê? fazendo, Qual o objetivo disso, né? Pra quê? Graças a Deus, lá no Vila a gente não tem mais essa prática da competição. Pô, ninguém compete mais assim. A galera gosta muito de fazer o CrossFit e competir, por exemplo, futevôlei, correr, os 5K. Os eventos esportivos são lindos, né? Uhum. Mas assim, eu tenho um dos meus últimos textos foi: você não é atleta, você é praticante. Praticante é uma coisa, o atleta é outra. Quando você fala que é atleta, você está disposto a mudar a tua rotina e talvez agredir um pouquinho da sua saúde em prol de um desempenho. A gente é praticante. Eu sou praticante de CrossFit, eu não sou atleta. Então, assim, essa ideia, quando eu vejo você, um profissional falando, não, tem hora que o cara fala uma coisa surreal, eu falo, não é teu lugar, é isso aí que eu não, mas tem muito... Palma. Você deve ter passado por isso alguma vez, mas que nem... Eu vou dar o exemplo do Bruno, que é tu até conhece ele, o Bruno Nantes. Ele... Cara, é um cara que... Sensacional, o cara, porra, animado pra caramba e tal, não sei o que, gente boa pra caramba, um astral, corre sempre 21 e tal. No início do ano ele descobriu que ele tava com câncer. Acho que eu não sei quem é. E aí ele... Porra, ficou na bad e tal. E todo dia eu mandava mensagem pra ele. Todo dia eu falava com ele, porra, Bruno, como é que tá as coisas? Ele, não, cara, porra, eu acho que eu vou morrer. Eu falei, não é assim, cara, calma. A cabeça dele entrou em parafuso. E aí, fez todo o procedimento que tinha que fazer e tal, não sei o que. Acabou que, porra, aí passou uns mesezinhos. Ele falou, cara, tô curado. Agora eu tô com um problema. Eu falei, qual o problema? Me inscrevi na maratona de Amsterdã. Eu falei, caralho, Bruno, cara, tu sou ele, cara. Ele, não, se o câncer não me matou, não é a maratona que vai me matar. Eu falei, filha da mãe, então agora tu vai aguentar o treino. Mas assim, eu entendi que aquilo ali era pra ele se provar. Eu falei, cara, eu me curei, mano, eu tô vivo, eu vou fazer essa parada, sacou? E às vezes é muito mais do que o físico, é muito mais do mental, do psicológico, eu acho que é muito disso. Isso. E aí eu aceitei, eu falei assim, cara, beleza, a gente vai começar devagarinho e tal, não sei o quê. Na sexta-feira passada eu encontrei com ele no meio, eu tava no meio do meu treino, eu encontrei com ele e falei, vamos comigo.
Aí ele falou, eu não vou aguentar. Eu falei, vambora comigo, mano. Foi 30 km. Vai fazer comigo, vambora. Aí fomos 30 km, terminou me xingando. Ele falou, nunca mais te encontro na corrida, abaixa a cabeça. Mas é isso aí, pô, foi irado. A proposta, né, era... Não é o... Não precisa nem que ele termine correndo, né? Eu acho que é muito mais além do que isso. Ele vai fazer tudo correndo. Ele Claro. vai fazer tudo correndo. Tenho certeza disso, porque ele tá treinando bem. Mas assim, cara, eu acho que às vezes a gente tem que entender as pessoas. A fuga. Exatamente. No CrossFit tem gente, muito mano, disso, cara. Tem dia que eu olho, tipo assim, ontem mesmo eu tava dando aula 6h30 da manhã. Na verdade foi 7. E aí eu olhei pra uma pessoa, ela tava muito mais lenta do que ela costumava estar. Aí eu olhei e falei assim, nega, tá um pouco mais lenta, vamos puxar um pouquinho? Ela assim, ó, não, professor, eu tô lenta. Quando ela falou isso, eu falei assim, então só se diverte. É isso. Quando acabou, ela veio falar, mano, eu tô num burnout, eu tô trabalhando por 3 pessoas numa empresa, todo mundo foi demitido. Então assim, tem gente que vai na fuga, né? Mas o nosso papel é entender o aluno como ele tá, encontrar ele onde ele tá e de alguma maneira ser um promotor de saúde, né? Então muitas vezes a gente... Acho que pro CrossFit, na competição, não existe espaço pra nada. Papo 10. Eu não vejo nada do porquê de uma pessoa que pratica fazer competição. Não tem nada que o dia a dia não tenha, entendeu? Entendi. Então o CrossFit é uma competição cada treino, mano. Tá maluco? maneira, eu sobrevivia. Botar a quantidade de vezes que você fez. Tipo assim, tem coisas que... por sobreviver. exemplo, quando eu acabo o meu treino, geralmente os treinos por tempo, eu acabo rápido. Eu olho pra pessoa, a pessoa tá na merda, eu torço, eu vejo ela, sabe... A emoção Tu vibra aquilo ali na hora ali, é maneiro, né? E aí, eu acho que se um boxe for bem maneiro mesmo e fizer o próprio boxe fazer alguns eventos, tipo assim, um torneio em dupla, sabe? Eu acho que supre. Agora, é uma escolha. De novo, é visão do negócio. No meu negócio, eu imagino que pessoas que começaram comigo em 2018, eu quero cuidar deles, dos filhos deles, eu quero treinar com eles velhão, tá ligado? Todo torto. Tipo assim, velhaço, e aí, bora lá, WOD. Eu quero fazer isso, entendeu? Eu quero ter um box velho com novas pessoas levantando entrando. a bengala Eu aqui, quero ó. ver isso. Jogando a bengala pro overhead com bengala. Tá? Eu quero esse tipo de coisa. Mas aí, assim, e aí eu vejo a galera falando do negócio propriamente dito. Professor, eles me chamam de professor, as pessoas da internet também, né? Ah, professor, você... Pô, tô passando por um negócio sério lá, eu tô ficando com menos aluno. Mano, eu só tenho aumentado minha comunidade. Não tem crise, não tem nada. O que falta é a visão, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu torço muito pra... É o que eu sempre falo no final do CAT, que é o meu curso, eu falo assim, ó, eu gostaria que todos os professores de educação física vivessem a minha realidade agora. Porque eu trabalho com o que eu amo, pra quem eu amo e no lugar que eu amo. Eu sou reconhecido... Eu acho que até merecia mais dinheiro, tá? Eu sempre acho. Né? Eu gosto de moto, eu quero ter uma Harley Davidson. Então, assim, eu tenho meus planos materiais também. Mas assim... Ó, eu gosto também, eu gosto também. Eu tenho uma Bonneville que é minha paixão. Eu tenho uma motinha também. Bonneville que é, porra, é louco. E aí, eu falo, essa realidade pro professor de educação física é o que eu torço pra todo mundo, mas eu torço pra que todo mundo que faça o que eu faço tenha esse resultado. Porque quem faz menos, eu quero que se foda. Né? Assim, ó, eu estudo todo dia, eu trabalho no mínimo 6 horas por dia dando aula, tipo assim, no mínimo, dia fraco, né? Eu treino a minha equipe, se for necessário, por exemplo, meu funcionário da limpeza, do nada, fumante, né? Do nada o caralho. Bagulho respiratório, foi parar no hospital. Se eu tiver que meter a mão, eu vou ser o primeiro a meter a mão na limpeza. Não interessa, eu crio a minha sorte. Então, você que é da área da educação física e tá ouvindo isso aqui, é o depoimento de alguém que tem resultado que talvez vocês gostariam. Porque eu já estive numa roda que a galera falou assim, ó, educação física não dá dinheiro. O quê? Mano, eu já ouvi tanto isso. Quando falaram isso, naquela época eu não tinha dinheiro. Hoje, se falarem isso na minha roda, a mesma pessoa da roda, se somar os 3 salários, não dá o que eu ganho num mês. Por quê? Só com o curso que eu dou, que o intuito é ensinar didática, que é ensino, eu já faço mais do que muito concursado. Né? Eu tenho um negócio saudável, eu dou aula de personal pro meu primeiro aluno até hoje, velhão, 60 e tantos anos, o maluco tá pulando caixa, tá fazendo a dele, então assim, eu continuo trabalhando, então quem que estudar e trabalhar merece ter sucesso. A educação física, pra mim, continua sendo e vai ser sempre uma profissão linda, que nunca vai perder espaço
para planilha, nunca vai perder espaço para aplicativo. Não tem espaço para isso, porque mais do que tudo, não é o que você faz, é como e com quem. Exatamente. É sobre pessoas, né? Sempre foi, eu acho. E qual é o futuro da Vila pra você? Só pra matar, assim. O Vila CrossFit, o Vila, se Deus quiser, vai ser um box de sede própria, né? Então, eu quero ter um imóvel do Vila CrossFit. Eu sempre falei isso, que eu quero ter um box onde eu trate de 3 gerações, né? As 2 primeiras eu dando aula e a terceira não, porque eu vou estar muito velho, né? Mas assim, eu quero que o box dure mais de 30 anos, por exemplo. A gente tá entrando no nosso 8º ano. Eu quero ver esse meu estagiário hoje de 22 anos, que é o Caio, que é um garoto de ouro, né, que acabou de comprar a primeira moto dele com a ajuda do Vila. Tipo, ele tem a história dele também, né? Eu quero ver ele prosperando, eu quero ver o Ramon prosperando, eu quero ver o Trellis prosperando. A minha equipe tem 4 treinadores, só que todos eles são de dedicação exclusiva. Então, todo mundo trabalha com todo mundo, né? Então, eu quero ver eles prosperando. E eu quero continuar vendo a minha comunidade fazendo o que eles vêm fazendo, que é me enchendo de orgulho em como se mexem, em como se tratam e na vida deles, né? Porque eu falo, o que a gente constrói junto da porta do box para dentro do piso preto, eu tenho visto vocês construindo por vocês mesmos na rua, na vida de vocês. Então, eu tenho visto cada vez mais alunos sendo promovidos, tendo sucesso nos próprios negócios, criando famílias como o Lucão, que me indicou aqui. Ele conheceu a atual namorada dele, que vai ser mãe do filho dele, no Vila. Ser maneiro. Entendeu? Então, assim, eu quero cuidar desse bebê que tá chegando aí. Então, assim, tudo que envolve esse trabalho que vem sendo construído desde o meu primeiro dia, eu lembro de eu sentar e falar assim, eu quero um box assim, assim, assado. Ele tá acontecendo, então eu só quero ter saúde para continuar fazendo Vila, que é esse organismo. E ao meu primeiro filho prosperar, e mais do que isso, né? Ele prosperar, mas a galera que me ajuda a ter esse ambiente saudável, a galera que ajuda a trabalhar num sonho, porque eu trabalhar no Vila é um sonho, né? Prosperar também, porque eu só bato palma, mano, é muito fácil. Hoje é muito fácil, porque... É incrível, parece que é mentira, mas eu acho que tem algum portal que só faz a galera que chega no Vila serem pessoas especiais, sacou? Isso é maneiro. Então, quero inclusive Isso dar um aí é beijo pros energia. meus alunos. Essa é energia. Meus alunos são pica. A gente tem aqui um presente pra você. Ah, mentira, muito obrigado. Já que você não é da bola lá, não. Nada de bola. Como é que abre ali atrás? Aqui, que legal. isso. Opa! Cheio de vitaminas. Vai crescer o cabelo, maluco. Ó, esse aqui, ó, nem vi ainda, mas ômega 3 é um suplemento que hoje em dia é muito necessário a gente repor, porque a gente, por causa da nossa dieta contemporânea, a gente tem consumido muito mais, né, substâncias que são inflamatórias, e o ômega 3 é uma das coisas que a gente não conseguiu suprir nessa dieta contemporânea. Então, todo mundo deve tomar ômega 3. E aproveitando, tem aí uma cartinha com descontinho pros seus alunos. Seus alunos aí. Galera do Vila geral ômega 3 agora, hein? Aí, Vila, vamos lá, hein? Vamos lá, galera. Muito obrigado. É isso, cara. Lembrando que quem tá assistindo a gente também é só apontar a câmera do celular pro QR Code que tá aparecendo na tela, que vocês vão pro site da Omix e conseguem adquirir todos esses produtos também. E alguém vai voltar aqui cabeludo, né, da próxima vez. Vai voltar assim que nem eu aqui, ó. Porra, vou te falar, eu tenho várias... várias ambições na minha vida, né? Agora, cabelo eu já desisti, mano. Cabelo eu desisti. Infelizmente, mano, é outra pessoa de boné, mas você vai mais novo, né, mano? Caralho. A galera fala assim, ó, professor, duas pegadinhas que você me prega sempre. Aí eu achando que vem vir alguma coisa maneira, né? Ele fala assim, ó, a primeira é que você, quando tira o boné, você envelhece 12 anos. Aí eu falei assim, a mãe, né? Daí a segunda, quando você tira a camisa, você rejuvenesce. É o CrossFit, maluco. Tá maluco. É muito bom. Então tá aí mais um episódio do Encapsulado. E se você ainda não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva e dá like nesse vídeo, porque eu tenho certeza de que você curtiu esse episódio. É isso. Bora!